Os democratas estão admitindo que esta pode ser a melhor semana de Donald Trump como presidente. A OTAN está chamando ele de papai. O cessar-fogo está sendo mantido, o programa nuclear do Irã foi obliterado e o mercado de ações está prestes a bater um recorde histórico. Hoje, no Pentágono, Pistol Pete comemorou na cara da mídia. O secretário Hegseth e o general Raising Kane agradeceram aos rapazes dos B-2s que realizaram a operação de sábado, uma missão que levou 15 anos para ser concretizada. Em 2009, um oficial foi levado a um cofre secreto e informado sobre um grande projeto de construção na montanha do Irã. Por mais de 15 anos, esse oficial e seu companheiro viveram e respiraram esse único alvo, Fordow. Ele assistiu os iranianos escavarem o local. Ele observou a construção, o clima, o material descartado, a geologia, os materiais de construção, de onde vinham esses materiais. Ele analisou o poço de ventilação, o duto de exaustão, os sistemas elétricos, os sistemas de controle ambiental, cada canto, cada cratera, cada equipamento que entrava e cada equipamento que saía. Eles literalmente sonhavam com esse alvo à noite enquanto dormiam. Eles pensavam nisso indo e voltando do trabalho e sabiam desde os primeiros dias para que isso servia. E ao longo do caminho perceberam que não tínhamos uma arma capaz de atingir e destruir adequadamente esse alvo. Então começaram uma jornada para trabalhar com a indústria e outros táticos para desenvolver a GBU-57. Por mais de uma década, doutores, geólogos e equipes de munição aperfeiçoaram a explosão. Eles praticaram em montanhas falsas. O Bunker Buster nasceu. Então, a Força Aérea recebeu uma ligação na sexta-feira. Trump disse que a missão estava autorizada. As equipes que atacaram Fordow eram da Força Aérea Ativa e da Guarda Aérea Nacional do Missouri. As equipes iam de capitão a coronel, e a maioria era formada por graduados da Escola de Armas da Força Aérea, sediada na Base Aérea de Nellis, em Nevada. Vou declarar oficialmente que não há vôlei de praia ou futebol americano na Escola de Armas da Força Aérea. O alvo tinha o tamanho de uma máquina de lavar. Se errar, a missão falha. Os Estados Unidos decidiram atacar esses dois dutos de ventilação, como mostrado aqui no gráfico principal, como o ponto de entrada primário para o espaço da missão. Nos dias que antecederam o ataque contra Fordow, os iranianos tentaram cobrir os dutos com concreto para tentar impedir um ataque. A tampa foi removida à força pela primeira arma e o duto principal foi descoberto. As armas 2, 3, 4 e 5 tinham a tarefa de entrar no duto principal, descer no complexo a mais de 300 metros por segundo e explodir no espaço da missão. O principal mecanismo de destruição no espaço da missão era uma combinação de sobrepressão e explosão, atravessando os túneis abertos e destruindo equipamentos críticos. O Pentágono divulgou esses vídeos simulando a explosão da bomba. Lançamos 190 quilos dessas feras e depois ainda jogamos mais 13,6 quilos de Tomahawks só para finalizar. Com esse tipo de poder de fogo, aquele laboratório em cavernas foi incinerado. Após 6 acertos perfeitos, sabíamos que o regime iria retaliar. E eles realmente retaliaram, lançando mísseis contra nossa maior base na região, e nossos soldados estavam prontos. Você sabe que vai ter aproximadamente 2 minutos, 120 segundos, para ter sucesso ou fracassar. O sol se põe no oeste, o Irã ataca. À medida que os alvos eram detectados, rodada após rodada de mísseis Patriot eram ejetados de seus canisters por uma carga inicial de lançamento. Então o motor principal de foguete sólido é acionado. Você consegue sentir isso no corpo se já esteve perto de um Patriot disparando. E rodada após rodada é lançada e guiada contra aqueles mísseis que vêm em nossa direção. Acreditamos que este foi o maior engajamento único de Patriots na história militar dos Estados Unidos. Esses seres humanos incríveis, junto com seus irmãos e irmãs de armas do Catar, ficaram entre uma salva de mísseis iranianos e a segurança de Al-Udeid.
Eles são os heróis anônimos do Exército dos Estados Unidos do século XXI. Os operadores da bateria Patriot gritavam e comemoravam naquela noite enquanto interceptavam míssil após míssil dos mulás. Estamos muito orgulhosos dos nossos homens e mulheres de uniforme. Tanta coragem e tanta engenhosidade. A missão foi executada perfeitamente. A única dúvida é se o Irã moveu o urânio. O urânio foi removido da instalação antes do ataque do V2. Então não tenho conhecimento de informação de inteligência que as coisas não estavam onde deveriam estar, fossem movidas ou não. A Agência Internacional de Energia Atômica e a Comissão de Energia Atômica de Israel dizem que as cargas americanas destruíram completamente as instalações de enriquecimento e as centrífugas. O próprio Irã está admitindo que seus locais nucleares foram destruídos. Nossas instalações nucleares foram gravemente danificadas. Isso é certo porque sofreram repetidos ataques de agressores israelenses e americanos. Os únicos que dizem que o programa nuclear do Irã sobreviveu, além da CNN, é o Ayatollah, que saiu do esconderijo e diz que nos deu um tapa como se fosse Brigitte Macron. A República Islâmica deu um tapa severo e contundente na cara da América. Além do Bagdad Bob iraniano, a CNN não conseguiu encontrar uma única alma para apoiar sua história falsa. E eles tentaram. Você podia ver que os principais pontos de um programa de centrífugas foram atingidos, então o programa está gravemente danificado. Estou confiante de que o Irã sofreu um golpe catastrófico em seu programa de enriquecimento. Eles fizeram isso perfeitamente, então deveríamos ter, como o Norm disse, uma expectativa de que houve danos significativos. A repórter que apresentou a matéria é uma conhecida vigarista. Eles a chamam de Natasha Nasty. Em 2020, foi Natasha Bertrand quem teve 51 analistas de inteligência mentindo falsamente para ela. Mas mesmo assim, ela colocou isso no papel por algum motivo, dizendo que a história do laptop de Hunter Biden era desinformação russa. Também em 2024, Bertrand divulgou a farsa dos Suckers and Losers. Ela também propagou a farsa dos Fine People, que foi tirar propositalmente as palavras do presidente de contexto. Então, essa é uma repórter que infelizmente tem sido usada por pessoas que não gostam de Donald Trump neste governo para promover narrativas falsas e enganosas. Ela deveria se envergonhar. Sabe o que é realmente ruim? Quando nem o Morning Joe quer tocar na farsa do Bunker Buster. Também temos que ter cuidado para não sermos enganados por pessoas da comunidade de inteligência que querem passar sua mensagem. Isso aconteceu muito. Aconteceu muito no Iraque, aconteceu muito no Afeganistão. Então, mais uma vez, é por isso que devemos esperar para ver o que realmente acontece e não tirar muitas conclusões. Sim. Faz sentido. Jake Tapper diz que está apenas atuando como jornalista e fazendo perguntas. Fazer perguntas é literalmente nosso trabalho. Exigir fatos e respostas em vez de simplesmente aceitar a palavra de um presidente. Jake só começou a fazer perguntas quando Trump tomou posse. Ele nunca perguntou por que Biden está usando a escada curta ou por que um médico especializado em Alzheimer visita a Casa Branca toda semana. E não estamos dizendo que você tem que acreditar em tudo o que o presidente diz. Você não precisa. Mas use a cabeça. A Força Aérea não erra um alvo desde a tempestade no deserto. A CNN acabou de passar 48 horas dizendo que nossas bombas não funcionam e que o programa nuclear do Irã continua intacto. Agora o Tapper está dizendo, só estávamos exigindo respostas. E o próximo livro dele vai se chamar Como Trump Destruiu Fordo. Trump diz, a CNN das fake news é tão nojenta e incompetente, alguns dos apresentadores mais burros do ramo. Hegseth diz, todos eles só têm um caso grave de TDS. Porque vocês, e eu quero dizer especificamente vocês, a imprensa, especificamente, vocês da imprensa, porque torcem tanto contra o Trump, é como se estivesse no seu DNA e no seu sangue torcer contra o Trump, porque vocês querem tanto que ele não seja bem-sucedido, que precisam torcer contra a eficácia desses ataques. Vocês têm que torcer para que talvez eles não tenham sido eficazes. Talvez a forma como o governo Trump está representando isso não seja verdadeira. Então vamos pegar meias-verdades, informações distorcidas, informações vazadas, e então distorcê-las ainda mais.
distorcer de todas as formas possíveis para tentar gerar dúvida e manipular a opinião pública sobre se nossos bravos pilotos foram ou não bem-sucedidos. Hoje, democratas receberam informações sobre a Operação Midnight Hammer. E aqui está a conclusão de Chuck Schumer. Não havia uma estratégia coerente, nenhum objetivo final, nenhum plano específico, não. Nenhum plano detalhado sobre como o Irã não vai conseguir obter uma arma nuclear. Schumer ainda deve estar desidratado do elíptico, porque a estratégia para impedir o Irã de obter uma arma nuclear era bombardear os lugares onde eles estavam fabricando armas nucleares. O que há de errado com esse cara? Está começando a parecer que o responsável pelo vazamento não veio do Pentágono, mas sim do Congresso. Estamos investigando quem foi o responsável por esse vazamento. Poderia ter sido alguém da comunidade de inteligência ou alguém no Capitólio que teve acesso a esse documento. O FBI está procurando por essa pessoa. Donald Trump diz que foram os democratas que vazaram as informações sobre o voo perfeito para os locais nucleares no Irã. Eles deveriam ser processados. O Departamento de Justiça diz que se descobrirem que alguém do Congresso vazou, essa pessoa vai para a prisão. Não tenho conhecimento de nenhuma cláusula de imunidade que proteja qualquer pessoa neste país de divulgar informações confidenciais, ultra-secretas ou de nível ainda mais alto para o New York Times. Agora os democratas estão reclamando que Trump não está compartilhando todas as suas informações com eles. Talvez seja porque eles continuam vazando essas informações. Se Trump tivesse avisado os democratas sobre a Operação Martelo da meia-noite, eles teriam contado para o Ayatollah. Isso não pode acontecer. Papai odeia vazamentos na Câmara.